Olá, eu sou Clóvis Renato, mais um dia uma satisfação para nós estarmos aqui juntos. Hoje nós trazemos uma reflexão acerca da proteção da maternidade e da infância, que consta no inciso 3º da Declaração da Filadélfia de 1944, elaborado já nos espectros das Nações Unidas. Hoje consta como um documento oficial da ONU e é anexo desde 1946 à Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Muita gente se pergunta por que esse tema seria um tema de trabalho, por que seria uma inquietação da Organização Internacional do Trabalho. E nós nos questionamos até porque falta esse tipo de visão. Tem se discutido muito quando se fala de crise, sobre a perspectiva de aumentar a jornada. É importante que com a jornada brasileira em 44 horas semanais, até 44 horas semanais, nós temos, por exemplo, os servidores públicos federais que em regra são até 40 horas semanais pela legislação. Nós temos países negociando jornadas menores de trabalho, mas aqui a nível de Brasil é algo relevante porque nós pensamos em países que têm uma jornada anual, né? Há países como ligados à OCDE que trabalham uma jornada parecida com a do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, uma jornada próxima, uma jornada em torno de 1.783 horas por ano. O Brasil está em torno de 1.711 horas trabalhadas por ano. Mas, por exemplo, quando nós consideramos a Coreia do Sul, está com 2.069 horas por ano. E o que é que tem a ver proteção à maternidade e à infância com as horas efetivamente trabalhadas em um momento que se fala de crise e que se diz que uma das perspectivas de saída da crise seria a redução desses direitos sociais e o aumento da jornada de trabalho ou até um descontrole da jornada de trabalho ou uma pactuação individual entre empregado e empregador, individualmente falando, sobre a sua jornada de trabalho. Momento em que até o artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho, ele dispõe no parágrafo que essas questões de jornada, intervalo, não seriam algo ligado à saúde, à higiene e à questão ambiental, né, do meio ambiente do trabalho do trabalhador. Ou seja, não traria impactos para presentes e futuras gerações, para um contexto. E aí é que vem a primeira questão. Mesmo numa realidade em que as pessoas estão trabalhando constitucionalmente, deveriam estar trabalhando até 44 horas semanais, em que há horas extraordinárias possíveis, de 2 horas a mais, de forma extraordinária, até mais 2 horas, se acontecer algo que justifique tal jornada, ficaremos ainda com 12 horas. Ainda assim, quando nós colocamos esse comparativo entre o número anual de horas trabalhadas pelos Estados Unidos, pelo Brasil e pela Coreia, e vemos que a diferença entre Brasil e Estados Unidos é muito pequena e, quer queira, quer não, ainda se aproxima da Coreia, porque nós estamos em 1.711, lá 2.069, a gente tem que pensar que a jornada de trabalho da Coreia do Sul é de 68 horas por semana. A gente imaginar aí, digamos, 10 horas normais por dia, de segunda a sexta, mais 10 horas no sábado, faz 60 horas, e mais 8 horas no domingo, 68 horas semanais. E aí a discussão, será que o país também não está passando por crise? Todos os países estão passando pela crise. Mas, enfim, de novo, essa lógica de proteção à infância e à maternidade em relação com essas horas. Em um país que tem uma jornada de 44 horas, o que é que se pensa, já que tem inclusive decisões do TST, decisões de outros tribunais, condenando certas empresas por dano moral coletivo que estavam com jornadas habituais, estão com jornadas habituais em torno de 16 horas por dia, 18 horas por dia. Pensemos que um dia tem 24 horas. E em 24 horas, se uma pessoa está 16 horas no trabalho, nós vamos refletir que ela leva em torno de 2 horas para chegar ao trabalho, para se aprontar para ir para o trabalho, mais 2 para voltar. Se você trabalhar 18, com mais 4 horas, e se for o intervalo do almoço, você vai ter o quê? Quase as 24 horas, com pouquíssimo tempo para dormir. Então, logicamente que há um desgaste dessas pessoas, um desgaste físico que tende a gerar um desgaste emocional e com o tempo
tende a gerar uma pressão muito grande que macula a dignidade dessas pessoas e torna algo insuportável a relação de trabalho. Aí podemos pensar, por exemplo, nos staffs, na perspectiva do suicídio, ali, o Setembro Amarelo, diz que a cada 40 segundos uma pessoa, nas melhores estatísticas, comete suicídio, para uns a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E toda essa perspectiva de estar dentro do trabalho, se percebe, por exemplo, que grande parte dos trabalhos as pessoas não fazem porque estão empreendendo, não é o trabalho que elas realmente queriam, mas é o trabalho que elas necessitavam e foi a oportunidade que apareceu para aquelas pessoas. E nesse momento é relevante entender que essas pessoas foram trabalhar porque tinham essa necessidade. Hoje eu vi uma história interessante de um empreendedor aqui no Brasil que trabalhava com desenho e que ele, quando viu que não deu certo a empresa dele com desenho, que ele faliu, a mulher dele acaba contando para ele que está grávida e aí ele fica com aquele impacto, que queria ter uma vida, fazer o que ele gostava de fazer, no caso era desenhar, ensinar as pessoas a desenharem, e agora queria tempo para ficar com a filha, mas a primeira coisa que ele viu, o primeiro obstáculo foi: vou trabalhar como empregado, e trabalhando como empregado eu vou estar fora de casa, distante da minha família, distante da minha filha. Como é que eu faço para dar atenção à pessoa? Como é que eu faço para educar, para criar, para amar e me sentir amado? Aí ficou logo o grande dilema. E aí ele encontra um amigo exatamente que o apresenta a uma nova perspectiva e aí ele vai passar a empreender a nível de marketing digital. E o que que ele gosta disso? Porque ele começa a trabalhar em casa. Então são outras perspectivas de modernização que podem ser refletidas, buscar esse espaço. Contudo, a discussão que tem sido apresentada, ela não entra muito nessa perspectiva, principalmente quando se fala a nível de mídia, grande mídia, mídia hegemônica para alguns teóricos. Só se fala de aumentar a jornada de trabalho ou de haver uma desregulamentação da jornada de trabalho. E logicamente que isso vai impactar com relação à proteção à infância e à maternidade, aí que já está como direito universal, um direito humano consagrado a nível mundial. Também consta em vários momentos na nossa Constituição de 1988 e na legislação. Uma vez que esse pai e essa mãe que estão nessa relação, que ele vive para trabalhar e que realmente não pode sair do emprego, ele não tem tempo para ficar com seus filhos. Logicamente, se ele não tem tempo para ficar com seus filhos e se os salários também são baixos, ocorre um problema muito grande relacionado a não ter com quem deixar os filhos ou entregar a pessoas que não vão ter o cuidado adequado com esses filhos. O que tenderá? Essas crianças, como diz o Chapman, que são vasos de amor, elas precisam receber muito amor, muita atenção, elas têm uma dependência dos pais, uma necessidade de aprimoramento, de enriquecimento a nível de experiência, de verem para poder aprender quais serão os modelos que elas vão ter, ainda mais a nível de onde elas moram, essas questões de facções, de insegurança jurídica, de necessidade, de carência que essas crianças têm. Elas tenderão a procurar a rua, e na rua encontrarão outras crianças, outros adolescentes, outros adultos que já vêm de uma realidade também desfocada, em que mesmo que os pais não fossem adictos às drogas ou ao álcool, ou estivessem, na verdade, trabalhando, nesse momento em que eles estavam trabalhando por jornadas exaustivas, eles não tinham tempo de ficar com os filhos. Muito obrigado, gratidão pela reflexão, gratidão pelos comentários. Quem tiver interesse, se inscreva no canal, marque aí o sininho para receber as notificações e faça seu comentário. Se gostar, dê seu like. Nós agradecemos e vamos continuar aqui nossa jornada. Obrigado, até a próxima.